Na sequência a gente vem com os temas de abril, mesmo enfoque, político, econômico, social, o que dá para a gente destacar aí em termos econômicos, políticos, sociais desse período. Vamos lá. O primeiro assunto que eu quero tratar com você é um tema que transita entre o político, claro, um tema global, um tema mundial, mas ao mesmo tempo é um tema histórico, de forte peso este ano. Por quê? Porque a gente vai considerar, historicamente, a questão das Coreias a partir de um olhar de que o conflito que terminou lá em 1953, então você está falando de 60 anos atrás, não é? Terminou com a Coreia dividida, norte e sul, e a encrenca continua até hoje. Então é um tema que se repete 60 anos depois, na verdade 60 não, vem ocorrendo já há muito tempo, não é que ficou 60 anos de paz, voltou a encrenca, não, eles estão às turras há décadas. O que interessa para nós é, em abril de 2013, a Coreia do Norte ameaçou a Coreia do Sul, né, e os Estados Unidos. Tá. Por quê? Porque a Coreia do Sul e os Estados Unidos fizeram testes e exercícios militares na região. A Coreia do Norte não gostou e ameaçou. Muito bem. Ameaçou fazer o quê? Atacar? Claro que todo mundo sabe que é mais bravata do que efetividade, porque como é que a Coreia do Norte vai comprar briga com os americanos, sabendo que uma reação americana derruba o governo? Então lá é uma ditadura que passou do avô para o filho, que passou do filho para o neto, e aí, amigo, ninguém quer perder a boquinha. Então o que interessa para nós é tensão entre as Coreias. Muito bem. A Coreia do Norte e o governo de Pyongyang, né, a capital da Coreia do Norte, tem pautado aí nos anos 2000 por uma posição muito complicada em relação a alguns temas. Questão nuclear. Os norte-coreanos fizeram 3 testes nucleares na década, então é complicado, aí você vai observar, né? Não só na década, né, professor? Fizeram nos anos 2000. Não, eu digo década porque você tem 2006, 2009, 2013, você tem essa sucessão de eventos aí. Então, em menos de 10 anos, eles fizeram 3 testes nucleares. Tá. Tem um programa de mísseis interessantes. Então eles podem brincar, não para atacar os Estados Unidos. Eles disseram, olha, nosso míssil de longo alcance pode chegar no Alasca. Todo mundo sabe que não vai chegar em lugar nenhum. Mas é uma possibilidade de você atacar a vizinhança. Então você tem aí uma tensão entre as Coreias nesse sentido. E o tema da Coreia do Norte já foi lembrado algumas vezes. Coreia do Norte e Irã são temas muito lembrados por organizadoras por causa da questão nuclear. Então volta e meia aparece aí, por isso você fica de olho no tema. E como eu disse, tem mais um agravante, olha lá. As duas Coreias estão em guerra desde 53. Então 60 anos, pois nenhum tratado de paz foi oficialmente firmado. Se tentou, se avançou aqui e ali, mas nunca assinaram uma paz definitiva. Por isso, você tem 60 anos de tensões. Ótimo. O que acontece é que nos últimos anos, essa questão do programa nuclear norte-coreano é foco de tensão. Só para você ter uma ideia, o ano passado, nós tivemos uma questão da Caixa Econômica Federal sobre a proposta do governo norte-coreano de abrir mão de seu programa nuclear em troca de comida. Muito bem. Então, foi um tema abordado em fevereiro, só que quando chegou em abril, a Coreia do Norte não cumpriu o acordo. Então, quem fez a prova da Caixa respondeu a questão em abril olhando para fevereiro. Legal. Só que quando chegou em abril, eles não cumpriram e voltamos à velha situação. Então o tema, volta e meia, aparece em prova, sempre batendo na mesma tecla. Programa nuclear. Então esse é o tema central para você observar. Mas professor, se eu estou errado, as Coreias têm inclusive um parque industrial na fronteira. Tem, a Coreia do Sul investe na Coreia do Norte, um parque industrial na área de fronteira, que ficou fechado por 5 meses, praticamente. Foi reaberto há pouco tempo. E eles estão tentando retomar as discussões, mas fica sempre essa tensão, né, basicamente promovido pela Coreia do Norte. Aí, aqueles complementos, não esqueça, o país atualmente, né, é comandado pelo Kim Jong-un, que é o governante oficial, que está no poder desde 2011, que o pai morreu naquela data, e o pai assumiu o governo nos anos 90, quando o avô faleceu. Então, é a mesma família, 60 anos mandando no país, tem apoio da China para fazer isso. Então os americanos também podem mexer pouco, né, porque os chineses estão por trás da história. E o novo governante, ele tem feito essa ladainha de ameaçar, vai para trás, vai para lá, volta. E no fim das contas fez todo esse balaio aí em abril e 5, 6 meses depois estavam conversando, tudo direitinho. Então o que você vai perceber?
né? Que é tema que basicamente, quando a gente brinca, só serve para cair em prova, né? Por isso você viu os slides. 53, Kim Jong-un 2011, o que ocorreu em 2013. É aquele tipo de pergunta que tem, né, um pouquinho mais de espaço para ser abordado, vale recordar. Muito bem. O que mais, hein, professor? Além disso, né, nós tivemos um outro personagem que também dialoga com as questões históricas, como eu disse, aquele tipo de abordagem que tem fôlego para aparecer em prova, que é o caso da morte da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher. Como ela morreu em abril de 2013, e foi a única mulher a assumir um cargo, né, de primeiro-ministro no Reino Unido, a única. A Inglaterra já teve poderosas rainhas, como a Rainha Vitória, por exemplo, no século XIX, ou Elizabeth I, lá no século XVI. Agora, mulher como primeira-ministra? Não. Margaret Thatcher foi a única. De 79 a 90, o Partido Conservador teve em Thatcher sua principal liderança. Por isso ela foi muito lembrada, tinha um apelido, os soviéticos a apelidaram de Dama de Ferro, e isso a eternizou, pelo pulso firme com que ela tratou determinados temas. Quando você lembra de Margaret Thatcher, você lembra de grandes reformas econômicas, o neoliberalismo, o apoio à globalização e o fim da União Soviética. Thatcher se mobilizou, fez uma importante aliança com os Estados Unidos naquele momento para derrubar o bloco socialista. E é uma questão interessante que fica tudo sempre direcionado para passado, história. Não é questão, a morte dela é o tema de atualidade, mas os aspectos são históricos. Vale sempre lembrar. Então, principal figura, você viu ali, neoliberalismo, Dama de Ferro, privatizou empresas, travou brigas com sindicatos. Por isso que você vai observar, se você viu os noticiários, vai lembrar que na sua morte teve cortejo, mas teve festa. Vários indivíduos que não gostavam de Thatcher fizeram festas, já foi tarde. Então, porque ela dividiu o país, apoiadores e inimigos, vale destacar. Mas fica esse legado. E tem um ponto importante, aqui na vizinhança, Ilhas Malvinas. Nos anos 80, 82, os argentinos invadiram a ilha porque essa é nossa, essa ilha é nossa. Uma briga com os ingleses há muito tempo. E o que aconteceu? Thatcher mandou, né, os navios de guerra, deu uma surra nos argentinos e ajudou a acabar com a ditadura na Argentina. Então Thatcher tem também essas relações aqui com a vizinhança, né? Aí as Ilhas Malvinas, ou Falklands, como os ingleses chamam, também foi um tema e ela se envolveu na Guerra das Malvinas em 82, vale destacar. Nesse sentido é um marco importante também dessas relações da chamada Dama de Ferro. Como disse, tema histórico, tema datado, você vai lembrar, né, nesse contexto. A sua aliança com Ronald Reagan, como eu comentei, presidente americano, essa aliança levou ingleses e americanos a trabalharem muito pelo fim do leste europeu, do bloco socialista, e pelo fim da União Soviética. Sem dúvida, tanto é que a União Soviética acaba oficialmente em 89. Durante o governo Thatcher, ela estava lá trabalhando por esses. Só que aí ela comprou brigas com tanta gente, se opôs, né, à entrada na União Europeia, não a entrada na União Europeia, porque os ingleses já eram do bloco europeu, mas a entrada na zona do euro, ela não quis a moeda única, comprou brigas com seu próprio partido e acabou perdendo o apoio dos conservadores. Quer dizer, Thatcher era sempre vista como alguém, em alguns momentos, muito autoritária. Então, nos anos 90, final dos anos 80 e dos anos 90, o Partido Conservador tirou o apoio e Thatcher teve que renunciar. Essa é a questão central, né? E depois ela adoeceu, etc. Mas é uma figura histórica para você ficar de olho, hein? Como eu disse, um tema datado, mas vale recordar. Muito bem. Bom, nesse mesmo mês de abril nós tivemos um atentado nos Estados Unidos, mais um, né? Um atentado em Boston, durante a maratona de Boston, e nós tivemos aí a morte de 3 pessoas e 170 pessoas ficaram feridas. Então é aquele temor, por quê? Esse evento aqui foi o maior desde o 11 de setembro, os atentados de 11 de setembro de 2001, que se tornaram um marco, né, na questão do século XXI, a questão que os americanos elegeram como grande tema a luta contra o terrorismo, que serviu de desculpa para tudo. Você recentemente viu os casos de espionagem, que os americanos espionaram Deus e o mundo, né? Vale recordar, inclusive o Brasil. Então essa discussão de combate ao terrorismo fez com que os americanos violassem sistematicamente liberdades individuais, espionassem parceiros e países aliados, então gerando muita desconfiança sobre essa ausência de limite, tudo em nome de lutar contra o terror. Então esse atentado em Boston é mais um dos capítulos que serve para lembrar do 11 de setembro de 2001 e também para aquelas velhas discussões
porque os americanos têm alguns inimigos pontuais, vale destacar. Você vai lembrar da presença americana no Afeganistão, no Iraque, né, com 2 guerras nos anos 2000, a do Iraque já acabou, a do Afeganistão está chegando ao fim, a presença americana, mas as rusgas continuam presentes. Então é um tema para você ficar de olho, porque a questão central é quem fez o atentado. Se atribui a 2 irmãos, né, Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev, que são chechenos. E você vai lembrar que a região chechena é uma área dentro da Rússia, onde existe um movimento separatista. Os chechenos querem formar seu próprio país, desde os anos 90 que eles lutam pela independência, e a Rússia trata com mão de ferro. Só que ali tem um forte movimento islâmico radical, que já promoveu vários atentados na própria Rússia, e que, né, promoveu esse atentado também nos Estados Unidos. Um dos irmãos foi morto, né, que é o irmão mais velho, o Tamerlan, e o mais novo foi preso. Né? Fala-se que é uma motivação religiosa, por serem muçulmanos, etc. A verdade é uma só. O atentado ocorreu em abril. 3 meses depois, o Dzhokhar foi capa da revista Rolling Stones, numa entrevista polêmica. E aí a opinião pública americana foi instigada a boicotar a revista pelos conservadores, porque onde já se viu publicar entrevista com terrorista? Então é aí que você vê que o viés americano de liberdade às vezes escorrega em algumas questões complexas. Mas o tema voltou em julho por causa dessa entrevista dele para a revista Rolling Stones, o que gerou um mal-estar e uma questão complexa lá nos Estados Unidos. Eu sei que o tema de abril reapareceu em julho, então ele tem um fôlego, vale a pena ficar de olho, até porque você tem agora esses escândalos de violação de sigilos, né, do ex-agente da CIA, lá, do ex-colaborador da CIA, o Edward Snowden, e que gerou muita polêmica de junho para cá. Então vale a pena ficar de olho aí nesse tema, hein? Vale observar. Para concluir, a questão chechena, como eu disse, é uma polêmica separatista em relação à Rússia. Não é só Chechena, hein? Tem o Daguestão e outros países ali. Por isso esse slide final, slide de segurança, para lembrar do tema relacionado ao conteúdo, ok? Muito bem. Avançando um pouquinho, na realidade brasileira, nós tivemos aí em abril algumas reportagens sobre a presença de imigrantes haitianos no Acre. A questão humanitária, o problema ganhou uma dimensão nacional. Por quê? Você vai lembrar que o Haiti é o país mais pobre, né, do Ocidente, estou descontando os países africanos, hein? Então um país miserável, que vê uma crise política no início dos anos 2000, o Brasil foi para lá com a Força de Paz da ONU, comanda a Força de Paz no Haiti, esteve lá em 2004 e permanece. E a questão central é, muitos haitianos, em função dessa proximidade, viram no Brasil uma possibilidade de sair daquela situação. Em 2010, você lembra, nós tivemos um terremoto devastador que estimulou a migração e muitos haitianos têm vindo para cá. Mas vem como, professor? Eles vêm para o Peru e entram na fronteira brasileira de forma ilegal. Essa é a questão. Então a presença dos haitianos gerou um problema. Só para se ter uma ideia, só no mês de abril quase 1.500 haitianos entraram na fronteira pelo Acre, criando um problema humanitário. Como eu disse, o problema do terremoto só ampliou a saída de haitianos. O Brasil vem lidando com essa questão já há algum tempo, com uma certa dificuldade. Até porque, claro, os grandes eventos que o país vai sediar, o crescimento econômico, o propalado desenvolvimento, país que a gente viu que tem alguns limites, estimulou a vinda de muita gente, não é só haitianos, não. Por exemplo, os principais países que mandam pessoas ao Brasil estão aqui na vizinhança, Paraguai e Bolívia. Então é interessante observar como o Brasil tem atraído pessoas e isso cria uma dificuldade do governo brasileiro, né? Inclusive há uma discussão sobre medidas restritivas na entrada de imigrantes. Vamos ver como isso vai avançar, mas o problema é pontual. Haitianos no Brasil. Pra você ter uma ideia, esse assunto foi tema de prova um ano antes, uma outra prova da Sesgran Rio, inclusive para a Caixa também, Caixa Federal, fez uma questão sobre os haitianos. O problema não é novo não, desde 2010, hein? Só que ganhou uma dramaticidade em 2013 e o governo brasileiro tem tido que lidar com essa questão, vale observar. Tá bom? Fica de olho no tema, hein? Sobre a questão ambiental, nós tivemos aí um outro tema interessante, a divulgação de vários estudos publicados em revistas especializadas sobre o aquecimento global. É sempre aquela questão, não é? O aumento das temperaturas na Terra. Então há uma discussão sobre problemas que entre os anos 70 e 2000 batemos recordes de aquecimento, etc. Alguns críticos põem a culpa nas emissões de poluentes, principalmente da atividade industrial,
Os grandes poluidores do planeta, você sabe quem são, China e Estados Unidos nessa ordem, cuidado, é sempre interessante lembrar. Agora, tem gente que discorda, não é uma posição consensual, mas é tema para cair em prova. E quando você discute isso, é sempre interessante destacar que a revista Nature Geoscience, que está aí no slide para você, mostrou esse estudo com 80 cientistas, mais de 20 países, dizendo, olha, o planeta mudou e está mudando em relação ao contexto de aquecimento. E para esses o homem tem culpa. Volto a lembrar, não é uma posição consensual, mas é um tema que já repercutiu outras vezes, já foi muito lembrado em prova, vale destacar. Então cuidado com essa história, Terra vive seu período mais quente, era a manchete dessa reportagem, então a gente chama atenção para a questão ambiental, que é sempre uma referência a considerar. Muito bem. Só para você ter uma ideia, como o tema já foi abordado, estou aproveitando aqui uma questão da CESP, eles vão fazer uma reportagem da Folha, publicada no início de 2013, sobre 2012. Veja, o ano 2012 provavelmente ficará na história como um período de eventos climáticos extremos, tendência que se tem mantido nas primeiras semanas de 2013. China vem enfrentando o pior inverno dos últimos 30 anos. A Austrália sofre com queimadas por todo o país e teve nos 4 últimos meses de 2012 o período mais quente de sua história. O Paquistão inundado por enchentes em setembro. O Brasil com suas primaveras mais quentes. E nos Estados Unidos o último ano registrou a mais alta temperatura na parte continental. Então veja, é um tema de 2013, mas que já faz referência ao ano anterior e tem sido assim nos últimos anos. Aí a organizadora disse, a partir do texto acima e considerando as múltiplas implicações do tema por ele elaborado, julgue o item. Há consenso entre especialistas e ambientalistas de que mudanças climáticas e o efeito estufa decorrem da ação humana sobre a natureza. Em escala global, esse processo se intensificou a partir da Revolução Industrial. Veja, o tema realmente está discutido, só que tem uma palavra mágica aí que invalida a resposta. Por que ela está errada? Porque não há consenso. Tem gente que diz, não, mas o planeta já foi quente assim, esfriou, esquentou, o problema é natural. Agora, tem gente que diz, não, o problema é do homem. O homem está complicando a coisa. Então, como falta consenso, você tem que tomar cuidado com esse tipo de pergunta, porque você lia a reportagem e fala, é mesmo. Não, foram 80 cientistas de 24 países, só que tem muita gente que não pensa assim. Então, o problema é a palavra consenso. Realmente, que o planeta está passando por alterações climáticas, todo mundo sabe disso. Agora, é o homem o grande culpado? Não, é a própria natureza. Então há um debate. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, mas para a prova, a palavra mágica. Aqui está faltando um não. Se ele falar assim, não há consenso, com certeza. Aí a resposta seria certa. Mas como ele disse que há, a questão ficou errada, vale observar. Tá bom? Olho no assunto, hein?